mundo tem problema. Tanto se o Clano tem problema, quanto o Beltrano tem problema. Mas a única diferença entre eles dois é justamente o olhar e o agir. Porque eles agem de forma diferente. Eles olham para esse problema de forma diferente. Mas todo mundo mata N leões por dia. Então é isso que vamos focar. Para você que está chegando agora, eu sou Liliane, aqui é o De Frente com Lili. E hoje te convido a pegar um café e vir aprender a ousadia comigo. Todo mundo fala, de mudanças, mas ninguém diz o como. Hoje eu vou estar colocando aqui 7 pilares que me ajudaram e facilitaram muito, a minha jornada e em conjunto implementando, o que eu aprendi com a neurociência. Todo mundo fala, sobre propósito, tem N vídeos, sobre propósito. Mas você já parou para pensar qual é o seu propósito? Viver com propósito, significa você ter uma vida significativa, algo que faz diferença para você, que você seja feliz. Mas você já pensou ter a ousadia de ser você mesmo? Eu descobri com a neurociência 2 coisas. Primeiro, a vida intencional ela não acontece da noite para o dia. Vai levar tempo porque é uma jornada e você precisa fazer a jornada do autoconhecimento. Não tem como você mudar e tentar ser outra pessoa. Eu não gosto muito de falar a palavra tentar, mas você colocar objetivos, outros hábitos, mudar a rotina, tudo na tua vida, se você não conhece, não se conhece. Então, antes de mais nada, é preciso fazer uma jornada, para o seu interior, conhecer você mesmo, entender, o que você gosta, o que você aprecia, ter autorresponsabilidade, porque isso é algo que vai fazer toda a diferença, na tua vida, e isso a gente vai entender um pouco, mais pra frente. Já falei alguns vídeos atrás aqui no canal, de sistemas de alguma rotina, de como você atingir um mundo extraordinário, Porém, muitas das coisas, a gente precisa fazer adaptação para o que você está vivenciando agora. O segundo ponto tem uma diferença enorme entre ser e parecer ser. A gente não percebe, mas o inimigo ele ataca muito a mente, Então, antes da gente ser ou fazer acontecer alguma coisa, primeiro se passa por pensamentos, E nós somos resultado, de pensamentos. Então, tudo que a gente faz, ela é provida de pensamentos, dos nossos pensamentos. Então, se a gente, pensa muita coisa ruim, negativa, automaticamente o nosso cérebro ele vai trabalhar para trazer aquilo em consciência. Então, hoje, eu percebo, que esses pilares que eu vou estar comentando aqui agora, eles me ajudaram muito a evoluir, o meu eu, digamos assim, e me ajudaram muito a crescer. Claro que vai ter coisas aqui que você vai adaptar, para sua rotina, tá? Mas esses 7 pilares, eles vão te ajudar, a evoluir e crescer na sua jornada. E automaticamente você vai sair, do modo de sobrevivência. Primeiro, defina o foco do teu mês. Roda da vida. E ele é composto por 11 áreas. Nessas 11 áreas, ela vai englobar, eu vou estar até listando aqui as 11 áreas. Ela vai englobar
né? O meu lado pessoal, o meu lado intelectual, o meu lado financeiro, entre outras coisas, tá? E não adianta, muitas das vezes, eu querer fazer um monte de coisas, sendo que se eu focasse em colocasse energia em um ponto específico, a gente consegue ter uma evolução, né, gigantesca, digamos assim, e a gente consegue ver o desenvolvimento, do que às vezes dividir isso em vários, né? E então, por exemplo, escolha aquela área que você está com a maior deficiência. O segundo pilar, ele já é o pilar da verbalização da minha meta. Eu não devo ficar verbalizando, né, ela o tempo inteiro, até porque, né, o nosso cérebro, ele, a partir do momento que eu fico falando, as pessoas vão parabenizando, por exemplo, né, alguma coisa assim, lá no cérebro ocorre uma liberação de dopamina. E quando ocorre essa liberação, automaticamente ele vai entender que é algo que atingiu o ápice, e aí eu vou perder um pouco o interesse. E como que funciona, né? A motivação, você precisa ter motivação, né, para você querer fazer as coisas. E se a dopamina foi embora, né, você perde o interesse. É melhor agir do que ficar falando. Terceiro ponto é organização. Não sei você. Para mim, a casa tem que estar organizada, o meu ambiente tem que estar organizado. Eu não consigo, né, trabalhar ou, né, desenvolver alguma coisa num ambiente que esteja com muita coisa revirada, né, fora do lugar. Então, para mim, as coisas, ela precisa estar no seu lugar correto. Então, organiza o ambiente. Por exemplo, se você vai estar numa mesa, né, deixe menos coisa possível. Isso ajuda também no foco, porque aí não tira muito o teu foco, né? O quarto ponto também é a organização de tempo, né? Já emendando aí, porque quando se tem problema, né? Eu não digo um problema, mas tem a dificuldade, por exemplo, de focar, porque o nosso cérebro, né, quando ele é interrompido, a gente está com o foco aqui. Quando a gente é interrompido, ele leva um tempo para poder ele voltar, né, a estar focado novamente. Se eu não me engano, né, o livro Deep Working, né, ele fala muito sobre isso, né, de você trabalhar focado. Hoje eu tô lendo o livro A Única Coisa. Em alguns momentos ele comenta muito, né, sobre foco, sobre a força de vontade. Então, uma das coisas, por exemplo, né, é que você precisa, né, estar totalmente mergulhado naquilo para você gastar menos energia. O quinto pilar eu já colocaria como uma inspiração. Então, você pegaria, né, três pessoas como seu mundo, né, de inspiração, seu mundo referência. E o sexto pilar, né, a gente coloca muito na rotina, a rotina diária. Normalmente, a rotina ela tem 2 pontos, né? Vai ter a matinal e a noturna. E a matinal, ela vai preparar seu dia, né? E aí, nessa rotina, vai depender muito do que você, né, do que é válido para você. Por exemplo, eu poderia listar aqui N objetivos, digamos assim, que entraria numa lista, né, de rotina. Porém, eu não sei se a minha rotina é igual à tua. Então, vai variar de pessoa para pessoa. E aí, ela vai colocar na lista dela, né, a rotina dela. E no final do dia, o importante é que a rotina noturna seja aquela rotina de higienização do sono, onde você se prepara para poder você ir dormir bem. O sétimo pilar, fazer uma lista, né, com até 3 tarefas principais somente. E aonde você vai colocar ali.
E a mais difícil, aquela que demanda muito mais energia, é a mais importante, ela tem que estar no primeiro, no topo. É ela que você vai começar a desenvolver. Depois que você fizer ela, aí sim as outras, partir para as outras. E isso até no livro, a única coisa, ele é comentado muito. Porque a gente, quando a gente acorda, né, a força de vontade, ela é como se fosse uma bateria de celular. A gente acorda e ela tá, né, lá nas alturas, tá 100%. Só que com o passar do dia, né, dos horários, ela vai diminuindo a carga. Então, quando você chega no final do dia, você já tá mais do que cansado. Automaticamente, você não vai prestar muita atenção e você vai querer relaxar. Então, aquilo que te demanda muito mais energia, ele tem que ser feito primeiro. Você vai perceber, né, que com o passar do tempo, quando você começar a implementar esses 7 pilares, né, na tua vida, tu vai começar a ver, a enxergar com um pouco mais de clareza. A gente tem que ter clareza para as coisas. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente só vai conseguir avançar depois que a gente tiver clareza do objetivo de onde eu quero me tornar, né? De onde eu quero chegar. O que eu quero me tornar? Quem eu quero ser? Eu quero continuar sendo vítima? Ou eu quero ser aquela heroína, aquela pessoa que faz e que acontece, que para tudo tem a solução? É importante também, no decorrer do período, você ir avaliando. Para e avalie cada semana, né, o seu progresso real. Porque quando a gente vê que a gente está progredindo, né, automaticamente isso vai nos estimular a querer buscar mais. Então, quando se tem, né, algo que você está fazendo e ele está surtindo efeito, né, está tendo resultado, automaticamente você vai desenvolver, né, uma força maior. É igual o processo de emagrecimento. Todo mundo quer emagrecer, né? Mas para isso leva tempo. Não tem como emagrecer, né, 10, 15 quilos, por exemplo, do dia para a noite. Então você precisa vir com um cronograma certinho, fazendo. Mas a partir do momento que tu começa a observar que tá surtindo efeito as coisas que você tá fazendo, parece que te dá um gás, uma força de vontade, você consegue fazer as coisas, aquilo ali passa a ser uma rotina, né, de rotina chata, ele passa a ser um hábito. Para haver mudança, é preciso ter consciência acima de tudo. Então, é consciência e clareza. Você precisa ter esses 2 elementos. A partir dali é onde você vai começar a implementar a tua mudança. Não vai acontecer do dia para a noite. Todo mundo tem problema. Isso é natural. Porém, você vai começar introduzindo coisas que são mais fáceis do seu cérebro assimilar. E automaticamente você vai incluindo ali depois. Sem pensar, você vai perceber que sem pensar, depois que passar um tempo você fazendo, vai se tornar automático, digamos assim. Quando menos esperar, seu cérebro vai estar já funcionando, já fazendo, sem nem precisar você, né, ficar ali lembrando ele. Uma das coisas que eu aprendi muito com a inteligência emocional é que, por exemplo, a personalidade da pessoa, ela é formada aos poucos, eu posso mudar, né, ela. E, por exemplo, a maioria das pessoas, quando te perguntam, né, quem é você, quais os seus objetivos de vida, sempre vai dar aquele impacto. E com isso, né, você consegue falar, você consegue visualizar, né, quem realmente você quer ser. E de tanto você falar, né, para o seu cérebro, você mencionar isso em voz alta, automaticamente seu cérebro ele vai assimilar aquilo e ele vai procurar artifícios, né, para fazer aquilo acontecer. Eu vou deixar aqui embaixo no link os livros normalmente que eu utilizo como referência e que valem a pena serem lidos, tá?
e vai te ajudar muito na sua jornada. Eu quero te motivar a ser, a evoluir, a servir com uma jornada de vida com propósito. A você ser aquela pessoa que saiu do piloto automático e deixou de ser mediana e atingiu resultados incríveis sendo você mesmo. A gente às vezes não acredita no nosso potencial, no que a gente é. Não queira ter resultados diferentes se você faz as mesmas coisas todos os dias e tem os mesmos resultados. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveite e se inscreva agora. E não esqueça de clicar no sininho e ativar as notificações, porque você assim já recebe primeiro tudo que chega de novidade aqui dentro do canal. Vamos crescer juntas e pensar fora da caixa. Bora, mulherada!